Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio Típico Pai Atípico. E hoje um episódio muito cheio de graça, porque vou estar aqui hoje conversando com um convidado super especial, super amável, e já deixa aí o seu curtida, se inscreva, divide esse momento com as pessoas que você entenda que seja necessário. No Típico Pai Atípico surgiu nesse intuito da gente compartilhar a nossa experiência, a nossa vivência, mostrar como é o mundo de uma família atípica e principalmente engajar os pais. A gente sabe que 80% vai embora, mas 20 fica, e esses 20 têm muito a falar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, conhecida de vocês, esteve na novela Três Graças fazendo o Rivaldo, o pai de um jovem atípico. Estou aqui com Augusto Madeira. Muito obrigado pela presença, Augusto. Obrigado, é um prazer, uma honra minha estar aqui, poder dividir um pouquinho dessa história, dessa vivência que eu tive e, quem sabe, iluminar a cabeça de muitos pais que estão por aí. Sim, e eu fico muito feliz que eu falei, comecei a acompanhar ali, estava acompanhando a novela e de repente surge o Augusto, o Rivaldo, né, pai do menino, identificando ele com Thea. Isso aí, naquele momento eu falei: "Vou mandar uma mensagem", né, já estava, quer dizer, eu fiquei ali meio tímido, né, surgiu o projeto surgiu justamente em março, em alusão ao dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Depois veio o dia da conscientização do TEA, né, e a gente aí começou a ver a importância e o envolvimento, né. E aí eu pergunto para o Augusto ou para o Rivaldo? Para os Pergunta, pergunta para os dois, né, lógico. porque até são realidades. Eu achei incrível ser com o Rivaldo, no caso, porque o Rivaldo é um porteiro, é pobre, Uhum. é cheio de dificuldade financeira, e, e isso e é o que eu tenho mais sentido, sobretudo nas redes, que principalmente depois que o Mion viu a novela e Isso. repostou uma cena da novela, eh, a minha rede virou isso, a quantidade de psicanalista, neuropsicólogos, mães e pais Uhum. atípicos falando muito dessa realidade, de como bancar uma terapia, como bancar um tratamento exclusivo, um acompanhamento escolar. É lei, mas nem sempre a lei tem estrutura, a escola não tem estrutura para que isso possa ser cumprido à Sim. risca. Então, a gente está aí para esclarecer, para dizer que a luta é grande, que já Uhum. houveram algumas conquistas, mas que é difícil e é muito amor nessa hora, né? Você já tinha vivenciado esse pessoalmente, você já tinha contato com a neurodivergência? Então, eu tenho 2 filhos adultos, eu casei de novo, tenho filhos mais jovens agora. E o meu filho Pedro, que hoje está com 9, quando ele tinha 5 anos, a gente estava com uma dificuldade com ele, porque tinha nascido a irmã, 5 anos, 4 anos e meio de diferença. Uhum. Ele era muito agressivo com ela, a gente achava que era um ciúme. Uhum. E aí um dia, com o terapeuta de casal, a gente colocou essa questão e como é que a gente podia lidar com isso, a gente meio perdido mesmo, assim, sem saber como agir. Porque primeiro a gente é muito reativo, né? A Uhum. gente acha que a criança está de birra, está disso, tem ali uma inadequação que a gente não sabe lidar. A gente vai muito na intuição e às vezes a intuição não resolve. Uhum. E, e esse terapeuta, o Alexandre Coimbra, que é uma pessoa incrível, muito iluminada, falou: será que ele não tem altas habilidades, é uma superdotação? Uhum. A gente, aí fomos averiguar. Uhum. Fizemos uma avaliação. Ele tinha, de fato, altas habilidades, ele tem muita facilidade com matemática, Uhum. com línguas, mas isso também traz um outro lado, né? Sim. Ele tem uma sensibilidade auditiva enorme, o que às vezes tira a Uhum. concentração dele. Se ele vai num lugar que tem muito barulho, muita gente falando, Uhum. dá uma irritabilidade nele. Tem também a questão olfativa muito forte. Ele não pode sentir cheiro de pão, cheiro de queijo, que ele não quer chegar perto. Ele não come qualquer coisa.
tem a ver com essa hipersensibilidade, Uhum. o que também gera uma hipersensibilidade emocional no quesito social. Sim. Às vezes ele chegava num lugar, não cumprimentava as pessoas, parecia que ele era só mal educado e tal. Hum. E a gente foi entender que era tudo reflexo Hum. das altas habilidades. Chegaram a, desculpe te cortar, chegaram a confundir com o transtorno do espectro autista, não? Porque Não, eles fazem uma... então, na hora você vai investigar, e aí chega, mas não chegou a configurar dentro do espectro autista. Mas tem muitas coisas que são semelhantes, né? Que Sim. se assemelham. Então, a gente botou ele na terapia, aí no segundo momento botou na terapia ocupacional, Uhum. para ele poder organizar melhor o corpo, como mexe o corpo, Uhum. porque ele tem muita energia, mas às vezes não tem um controle muito grande sobre o corpo dele. Uhum. Botamos ele para fazer esportes, natação, basquete. Agora ele foi chamado, ele faz natação no clube e o clube chamou ele para fazer parte da equipe, Que legal. porque ele está nadando bem e tal. E temos uns casos, né, Sim. dos autistas de espectro baixo, ou o próprio que tem altas habilidades. O Michael Phelps, que é o maior Sim. nadador da história, ele precisou ir nadar para gastar essa energia e virou o maior nadador do mundo. O Messi, que também dizem muito, eu não sei se é confirmado, mas O Messi ainda não confirma, ele mesmo não confirmou, né? Mas tem essa, existe uma suspeita existe muito uma grande, suspeita, isso. até pelo jeito, pela condução Condição dele, dele, da carreira dele, da vida dele, Sim. tudo. Então a gente foi, de fato, estudando e tem uma melhora muito assim, nítida assim. Uhum. E sobretudo, que isso é que me emociona, é porque ele, inclusive eu tinha te falado aqui nos bastidores, a minha mulher parou tudo e foi fazer psicologia para se aprofundar nisso. Está fazendo pós disso, específico em altas habilidades e neurodivergência. Inclusive, perto de casa também tem um núcleo de atendimento, Uhum. que ele vai lá uma vez por semana. Ele se sente muito amado quando ele se sente que a gente está focado nele. Sim. Tem até uma cena na novela que a avó fala assim, mas vocês estão falando isso do lado da criança? Vira um tabu, entendeu? Não vamos falar, porque a criança pode achar que é doente, vai ficar traumatizada. Não, é o contrário. Sim. É que isso deixe de ser tabu, isso não é uma doença, isso é uma condição, né? E o que a gente pode fazer para melhorar essa condição? Ontem mesmo eu estava no trabalho, numa outra filmagem, e veio um motorista de van, que faz o transporte da gente, e veio falar que se identificou muito com uma cena da novela. Eu achava que era a cena que o avô tinha morrido. Ele falou, não, a cena da escola. Quando ele dá problema na escola, eu falei, porque eu passei isso. Eu fui na escola, tirei meu filho, e eu falei para todos os alunos, e para a professora e para a diretora da turma dele, sabe? Como deveria ser a inclusão dele, o tratamento, explicando a condição dele. Ou seja, quanto mais às claras for para a pessoa, para a criança, Sim. e para a sociedade, para o meio que envolve ele, melhor será. Esse assunto escola, eu sou muito sensível, e porque realmente é na escola que a gente vai formar a sociedade. Uhum. E no momento que aquelas crianças entendem, uma criança com síndrome de Down, com TEA, com altas habilidades, elas estão entendendo em todo o percurso. Eu falo que a gente às vezes fica preocupado com empregabilidade, né? Não, porque o emprego... Mas espera aí, gente, se a gente não tornar isso comum na escola, que é o grande celeiro da sociedade, né? Se eles não Claro. tiverem ali todos misturados, questões raciais, tudo, como é que a gente vai poder fazer empregabilidade? Porque lá na frente, quem vai estar empregando é um coleguinha dele. Uhum. E na hora que ele identifica, não, fica tranquilo, pode contratar, né? E até dar oportunidades melhores, é ali na escola, é naquele momento. E assim, a escola hoje, ela tem de entender esse papel, né? Eu acho que ela tem de entender, e é ali que a gente vai derrubar a primeira, acho que é a grande barreira, seja dos neurodivergentes, que é a atitudinal, é das atitudes, né? De entender, e até já entrando nisso,
Você pessoalmente teve alguma dificuldade com a escola? E como é que foi viver isso ali na novela? Aquela realidade? Porque tem outras, você tem um diálogo seu com a que você fala assim: "Eu vou dar o melhor, fica tranquilo, nós vamos procurar a melhor escola", né. Uhum. E isso também é frustrante, porque os pais recebem muitas negativas, né. Você encontrou ali a escola: "Não, nós vamos receber, mas nós não temos apoio", né. Isso é uma realidade tanto no público quanto privado, né. Sim. É, no caso da novela, ele não tem condição financeira, né? Ele começa a trabalhar como Uber para melhorar o Isso. orçamento, mas tudo fica mais difícil, né? Uhum. E a Laíde, que é minha mulher na novela, Hum, Juliana Alves, a personagem dela fica em negação, não, isso. né? Mas aí ela tem uma virada bonita, né? Porque ela Sim. começa a entender tem uma transformação muito grande na personagem. A gente fica até mais família, assim. É, quando a gente descobre a neurodivergência, é que a família fica mais unida. Isso foi super edificante ali no final da novela, por isso que eu acho que tocou tanta gente. É, e no meu caso particular, a gente teve um problema muito específico. O Pedro estudava no Liceu Pasteur, já estava há 2, 3 anos, e a gente tem uma vida de itinerante, né? Ator. Ou Uhum. estou morando no Rio, estou morando em São Paulo, já morei em Portugal. E tá aí o Pedro nunca tinha, sempre, ele com 6 anos já tinha estudado em 6 escolas diferentes. Então ele tinha aquele trauma de quando ele começava a fazer uns amigos, ele saía. Isso aí. Então a sensação que eu tinha é que ele não queria fazer os amigos com medo de perder. E Hum. o Liceu Pasteur foi a primeira escola que ficou 2, 3 anos. Aí foi a escola que ele falou, opa, solidificou os amigos. E aí, ano passado, no início do ano letivo, botaram para ser professora da classe dele uma francesa que já estava para se aposentar, muito rígida, e que ele entrou em pânico com ela. Ele não soube lidar. Ele tinha uma professora no ano anterior que era muito afetiva, muito cuidadosa e tal, e ele chorava para entrar na escola. Foi realmente quase gerando um trauma, assim. A gente entrou em contato com a direção da escola para mudar ele de turma, com a psicóloga da Uhum. escola, botamos a terapeuta particular para falar com a terapeuta da escola, Uhum. para tudo achar uma solução. A escola foi intransigente. A gente tirou ele da escola. Achamos uma escola menor de bairro, o SEB, onde ele está hoje, Uhum. e que por ser uma escola menor, foi muito acolhedora. Hum. Ele ainda tinha um trauma muito grande por causa do Liceu Pasteur, dos amigos, de tudo que ele Uhum. tinha feito lá. Mas a gente fez questão de manter essas amizades Uhum. por fora, apesar dele não estar estudando lá. E esse ano a gente construiu, junto ao SEB, uma agenda diferenciada para ele, que ele possa estar estudando matérias mais Sim. adiantadas, onde ele tem facilidade, para que ele se sinta Uhum. motivado, né? Sim. Porque isso se você ver, tá no mesmo diapasão que o resto da turma, e a turma está muito atrasada em relação a você, isso Sim, gera desânimo. Ninguém, sim. né? Você não aguenta. Então, sempre deixar ele um passo à frente, e com um olhar especial, um cuidado onde ele não está bem, na grafia, às vezes, na Uhum. condição motora, como é que é o desenho da letra, a questão da leitura. Então, assim, onde ele tem facilidade, atacar mais, onde ele tem dificuldade, firmar mais, onde ele tem facilidade, deixar que ele voe mais um pouco. O É, porque a autohabilidade é interessante, né, ele está além Da geração da dele, geração dele, né. sim. E quando a gente fala, às vezes, muitas vezes, por exemplo, síndrome de Down, nós estamos A quem? aquém. Sim. Então, e aí a gente vê novamente a importância da escola de fazer esse equilíbrio, né. Ela tem um papel fundamental nisso, né. Você sabe que vou te contar uma história que uma vez eu fui passar um réveillon em Bonito, Mato Grosso do Sul, Hum. que é um lugar de fato muito bonito. Bonito. E a gente foi num restaurante, um restaurante, até assim meio famoso na cidade, come-se muito bem e tal. E o filho do dono do restaurante tem síndrome de Down. E ele era o acontecimento da cidade. Ele era muito falante, muito popular.
sentava em todas as mesas. Uhum. Conversava. Assim, realmente uma figura assim, Emblemática. emblemática assim, e muito bonito de ver, sabe? Sim. E aí o dono do restaurante sentou com a gente na mesa e falou: eu morava no subúrbio carioca. Quando a gente entendeu a realidade dele, ele falou: se eu ficar aqui, ele não tem futuro. Ele vai sofrer bullying, vai ser alijado da Uhum. sociedade, vai ser colocado de lado, eu preciso sair daqui. Então ele foi para uma cidade menor, Uhum. pequena, que ele pudesse ser acarinhado, onde isso não fosse Uhum. uma barreira para ele. Cara, eu achei tão lindo isso. Lógico que isso não é solução para todos os casos, nem Sim. todo mundo tem essa condição, né? Mas ele teve essa luz e mudou a vida dele e da família dele em função do filho. E é interessante porque às vezes a gente fica, não, eu tenho de estar num grande polo, eu tenho de estar numa cidade como São Paulo, como Rio, para ter a estrutura, né? E justamente aí no caso dele foi justamente o contrário, porque a gente fica preso nas questões de saúde, não, porque na cidade eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter os serviços todos, ele procura. E eu vou te combater dizendo o seguinte: numa cidade grande, a pessoa está velhinha, bota num asilo. É, Não tem onde deixar as crianças, deixa numa mas creche, não sei aonde. O que acontece nos lugares onde não tem essa estrutura? As crianças ficam com os avós. Gente, foi assim a vida inteira, inteiro. todos séculos e séculos. E o que acontece no encontro das crianças com os idosos? Os idosos têm muita história e muita coisa para ensinar, e as crianças são uma esponja para absorver tudo. Sim. Vão dar mais ouvido aos idosos do que os adultos, do que os adolescentes, né? Sem preconceito, vovô e Uhum. vovó. E vão receber esse afeto, esse carinho das crianças, que também lhes faz tanta falta. Quer dizer, é um encontro perfeito entre o que um precisa e pode dar e o que o outro precisa e pode dar e retribuir. E a gente, quando tenta construir uma sociedade melhor para todo mundo, isola eles. As coisas não fazem muito senso. Os grandes centros com a sua modernidade, com as suas potências, né, Uhum. fazem esse afastamento, né. Eu A gente vive isso em São Paulo, aí vai se perdendo a proximidade, vai se perdendo amizades, né, a gente começa a ter só amizades, que são do trabalho, e aí vai se perdendo esse contato familiar, né. E a Então necessidade de setorizar, né, os problemas é, e as soluções para os problemas. sim, O que a gente faz as pessoas que têm problemas mentais? Bota no como manicômio. O que a gente faz com os moradores de rua? Bota nos abrigos, não sei isso. aonde. O que a gente. Hum. Essa necessidade de separar uma coisa da outra, né? Por cada um na sua caixinha, né. É difícil. E a gente falou muito, assim, fala da escola e você no começo falou uma coisa que é verdade. Nós temos uma lei belíssima, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Uhum. que ela tem todas as obrigações ali, os direitos da pessoa com deficiência, e você citou muito bem, eh, a falta de execução dela, né, porque a gente tem direito à saúde, direito ali ali não se explorou um pouquinho só a parte da saúde, né, das terapias, né, Uhum. é Sim. o alto custo disso, né, eh, é uma realidade muito ruim, tanto para a classe média, como para a pessoa com alta vulnerabilidade, porque o setor público de saúde é uma vez por mês, uma vez por semana que você consegue um atendimento. E para quem quer, investir, né, para ter uma a pessoa se tornar funcional, porque é isso o grande trabalho, né, ela ter estratégias para é um exercício caríssimo, né, tem até famílias, que se endividam para poder ali naquele momento, com a sua experiência que você já tinha pessoal, deve ter sido muito interessante poder querer falar isso, né, de querer expor essa realidade. Sim. Você sabe que eu não tenho problema com a lei. Eu acho que a lei é bem intencionada. Todas, Sim. em geral, o são. Mas o problema é quando você vota uma lei, você tem que também votar ou criar mecanismos para que ela possa ser cumprida. Uhum. E isso depende de uma boa administração e tal. Eu tenho uma irmã que trabalha em políticas públicas de saúde, e eu sei da dificuldade, e eu vou aqui reafirmar.
o Brasil tem um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, invejável em muitos lugares, que tende a ser copiado. Mas a gente ainda é um país com muitos problemas em todas as áreas, né? Sejam orçamentárias, sejam de logística pela dimensão, sejam de formação. Porque não adianta falar, tem que ter um especialista ali. Existem essas pessoas estão formadas, preparadas. Então, acho que também tem aí uma área de transição. A gente espera que a lei não caia em desuso, mas que ela sejam feitas políticas para que ela possa ser implementada com satisfação. E voltando o Rivaldo, né? Foi muito interessante porque ele, homem, que percebe as dificuldades do filho, né? Ele que faz toda essa análise. E isso é muito legal, porque muitas vezes a gente fala só da mãe e o pai tem uma função primordial, né? O Rivaldo ali é que identifica o TEA na criança, né? Sobretudo no início da novela, que a Laíde viaja para o interior para ficar com os pais, e ele que cuida do Cristiano, né? Ele que dá comida, ele que leva para a escola, ele que faz tudo. Eu ficava até cobrando, porque não existia ainda a ideia de que ele fosse do aspecto autista. Então, ele só usava muito o celular. E eu, como pai de criança, eu falava assim, gente, estamos na novela das 9, por que a gente não levanta esse tema do tempo de tela? O tempo de tela excessivo é muito pernicioso, faz muito mal, vamos falar sobre isso e tal. E não ia se falando. O núcleo foi desenvolvendo ali, e aí, por sorte minha e nossa, por isso que a gente está aqui, um dos autores da novela, o Virgílio Silva, tem um sobrinho autista e conhece a fundo o tema. Então, ele conseguiu não só ver a questão do tempo de tela, mas poder abordar isso de uma forma com tempo, assim, né, lenta, descobre o que faz. Aí tem a ajuda da a doutora Zenilda, vai ver uma terapeuta, a gente vai na terapeuta, procura uma escola. A gente acho que foi fazendo passo a passo até para que alguns pais pudessem se identificar suas dificuldades, indicar que é possível, indicar que sem amor não é possível. Eu sei da dificuldade, eu sei... Quem que estava falando? Ontem um colega, ator, que estava fazendo a série comigo, ele falou que ele tinha uma irmã com Down, que era mais velha que ele, e o pai tinha vergonha de sair com ela sozinho. Então, só saía com ela se ele fosse junto, porque ele era o filhão, entendeu? Mas você vê como... Imagina, e ela morreu, a irmã dele. E ele falou que foi a maior perda da vida dele e tal, o amor que ele tinha por ela. E ele parou de falar com o pai, porque ele começou a entender essas coisas depois. O pai não aceitava ela, sabe? Então, isso diz muito também, né? Se é difícil a sociedade te aceitar, isso já começa dentro de casa, né? Com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó. A gente vem desculpa te cortar, vem numa evolução, né? Porque às vezes eu falo com os amigos, eu particularmente nunca tive contato com uma pessoa com deficiência. Quando muito na infância, às vezes uma pessoa com um problema físico, às vezes eventualmente um cadeirante, mas neurodivergente mesmo, assim, vamos usar o título, né? Neurodivergência, atípico. Eu não gosto muito, assim, eu acho meio agressivo, porque no final de contas somos pessoas, né? Independente de dificuldades, somos pessoas, somos seres humanos. E a gente cresceu nesse afastamento, né? Né? Antigamente as pessoas com síndrome de Down eram deixadas num quartinho em casa, escondidas mesmo, né? Sim. E eu falo que e até o motivo desse surgimento, desse bate-papo é justamente isso, porque tantas pessoas fizeram tanto para a gente poder estar aqui hoje falando livremente e até os desenvolvimentos, as descobertas, e a gente tem que entregar alguma coisa, né? Se alguém se sentir tocado, uma pessoa já valeu todo esse nosso desenvolvimento. Então a gente tem esse afastamento da sociedade, né? E a gente vê que muitas vezes é um superar do pai e da mãe, da família.
eles primeiro precisam se superar, porque a gente fica focado, o filho está se desenvolvendo, mas muitas vezes é o pai e a mãe que estão se desenvolvendo para entregar aquele desenvolvimento para ele, né? Eu tive o prazer de participar do filme baseado no livro Filho Eterno, que você deve ter lido, Sim. que virou espetáculo de teatro também, onde tem uma montagem lindíssima que voltou a cartaz lá no Rio, com o Charles, um amigão meu, ganhou o prêmio de melhor ator com esse espetáculo. E a gente transformou em filme com Marcos Veras e a Débora Falabella de Paz. E eu faço o doutor. Esqueci o nome do doutor, mas que é um cara que existiu, que tinha esse método, que é exatamente isso, né? Os pais não aceitam, levam para um lugar que faz um tratamento. O tratamento era uma coisa horrorosa. Botava todas as crianças com síndrome de Down na mesma turma, tendo que soprar uns balões para oxigenar o cérebro e usando... Era um negócio... Então eles vão lá me visitar, quando eles vêm aqui eles ficam tão assustados que eles tomam outra atitude em relação a isso. E é legal porque no Marcos Vera não aceita muito o filho. Não né? aceita nada. Diferente do Rivaldo, né? Ele que faz o acolhimento. Como agora você trouxe isso muito interessante. Como é observar esse contraponto? Porque depois do sumiço dele no Jogo do Brasil, né? Que a criança sai de casa durante o jogo. Sim. E aí que surge aquilo, até a personagem, eles acabam se separando. Como você vê isso hoje, assim, um pai que nega e esse pai Rivaldo que aceita? Então, eu não quero romantizar a questão. Sim. Eu lembro que quando eu vi o espetáculo, eu não sabia sobre o que era. Uhum. E quando vem a notícia, que dá uma virada no espetáculo, no livro, eu me identifiquei muito com aquele pai. Eu falei, o que eu faria se fosse no meu lugar? Uhum. Se fosse o meu filho? Porque muda a sua vida. Você projeta uma coisa para o seu filho e quando você vê, você fala, não é nada do que você sonhou, imaginou. E é muito difícil saber como você vai lidar com isso. Então, sem romantizar, eu entendo, mas eu entendo também que ele passou por um processo e ele se transformou lá depois. Tanto que virou livro, virou filme, virou tudo, virou teatro. Então, foi uma coisa, de fato, muito transformadora e que iluminou muita gente. Como aconteceu com você, que escreveu um livro, que criou um podcast para falar sobre isso. Tudo que a gente faz, o Virgílio, que tinha o autor da novela, que tinha um sobrinho e resolveu escrever isso, botar na novela, o Mion, que tem um filho autista, que resolveu repostar nas redes sociais, no alcance que ele tem. Eu participei também do filme do Mion, o MMA, o Meu Melhor Amigo, que é um filme que ele queria muito fazer sobre isso, né, para o filho dele. E é um filme muito sensível também, com a Andréa também, que faz a novela, que faz a doutora Zenilda. Ela faz o caso lá, Andréa Horta, querida, talentosíssima amiga. Tivemos juntos também nessa. E você vê, mesmo que eu não tivesse uma experiência em casa, a vida de ator me deu a oportunidade de estar no Filho Eterno, de estar no MMA, Meu Melhor Amigo, do Mion, de estar na novela abordando esse assunto. Tive também a sorte de trabalhar num filme sobre a doutora Nise da Silveira, que tem muito mais a ver, mudando um pouquinho, mas que aborda isso, que é sobre o tema o movimento antimanicomial, né? Que quer o tratamento dado aos doentes mentais e que a doutora Nise vem com uma revolução, trazendo a arte, o contato com a música, com os animais, sem grades, sem prisões, e como isso foi revolucionário à época, imagina, estou falando de 1950, e ela foi desenvolvendo esse trabalho ao longo do tempo. E isso gerou o movimento antimanicomial no Brasil. Finalmente, o hospício de Barbacena, né? O Hospital Colônia, que é uma das maiores vergonhas do Brasil como um país civilização, um campo de concentração para excluídos, deixados à míngua ali. Eu também tive a sorte ou a honra de participar desse projeto. Existe um projeto no Canal Brasil chamado Colônia,
que a gente denuncia também. Na verdade, o Colônia era uma matéria na revista O Cruzeiro, depois virou um livro da Daniela Arbex, que ganhou o Prêmio Jabuti, um livro importantíssimo, e a gente fez uma série para o Canal Brasil, inspirado nas histórias desse livro. O dia 18 de maio agora foi o Dia Nacional da reforma, vamos dizer assim, psiquiátrica, assim, no fim dos manicômios, né? Foi quando eles anunciaram finalmente o encerramento das atividades do Hospital Colônia, que está desde 1930, perto de completar 100 anos. Lógico que ele já não era mais aquele depósito de seres humanos de forma tão indigna, mas ainda funcionava. Então agora vai ser finalmente encerrado. Porque e aí a gente vê, né? Você falou no começo a presença dos avós, né, daquela que a gente tinha do interior, né? O quanto é importante a arte, o esporte, a integração com a sociedade. A inclusão, porque isso é inclusão, é você dar oportunidades adaptadas, com estrutura para essas pessoas poderem ser incluídas. Nada mais do que isso, né? E tem uma cena que eu achei bem real, muito real e até impactante, foi aquele momento ali quando vem a mãe da criança reclamar com vocês, né? E vocês fazem um movimento muito legal. Que é inclusivo. É chamar eles para sua realidade, né? Isso foi fantástico, então, né? Chama ele para brincar lá em casa, a gente faz um lanchinho, faz não sei o quê. A gente quebrou ela, né? Porque ela achou que a gente ia para o embate. E a gente consegue... E isso é muito interessante porque, assim, muitas vezes você, não sei, nessa composição, as famílias têm esse embate, né? Uma parte da sociedade não te quer. Até tem um caso aqui de uma prefeitura aqui de São Paulo que acabou com o sistema de inclusão porque estava atrapalhando os outros alunos, né? Não sei se vocês chegaram a ter esse contato com essa... Acontece muito. Ali naquele momento vocês tinham... Eu não sei se deve ter até vindo um pouco dessa experiência deles, né? Eu não sei se você sabe, deve saber, mas a maior parte do público não sabe. O movimento de campos de concentração nazista do Hitler não começou nem com judeus, nem com comunistas, começou com deficientes mentais. Todo tipo de ser humano que não se adequava a um modelo ariano perfeito ia para os campos de concentração e para a morte, né? Sim. Começou assim, depois eles foram pelas raças, né? Os ciganos, os gays, os comunistas, os judeus, as coisas todas. Mas começou, o primeiro que deu morte a tudo, os deficientes mentais. E aí justamente atrapalha, é custo, é isso, é aquilo. É defeituoso. É um defeito de fábrica, sabe? Não... E aí a gente pode até... Você faz um carro que está com defeito, você joga fora. Você não vê. Isso não pode fazer com o ser humano, né? Mas a lógica deles era essa, né? É excludente. Exclusão total. Imagina se fosse assim, a gente não teria um Ray Charles, que é cego, não teria um Beethoven, que é surdo, não teria as Paralimpíadas. Nossa. Cara, não tem nada que me emocione mais, que me faça chorar aos prantos do que as Paralimpíadas. É um negócio tão emocionante de ver. Sim. Como é o nome daquele... Tem um nadador brasileiro agora. O Daniel? Danielzinho. A alegria dele é um negócio contagiante. Ele ganhou o prêmio Laureus agora, né? Que é o Oscar dos esportes. Ele subiu, ele botou aquela... Porque é uma cerimônia toda empompada, tudo não sei o quê. Ele acabou com todo mundo, começou a sambar, botou todo mundo para rir. E é legal porque a gente fala tanto assim, no mundo típico, né? Temos de incentivar as pessoas, temos de fazer isso, temos de criar... E a gente não consegue fazer isso para quem é diferente, né? É muito... às vezes a gente tem posições tão humanitárias, né? E quando chega realmente que nós temos de ser, a gente acaba excluindo, né? E você tocou num ponto que eu queria... A gente também não pode romantizar. Lógico que eu acho que assim, romantizar
é bom porque nos traz esperança da gente melhorar as coisas, né. Sim. Mas a gente também não pode romantizar as dificuldades, né, Não. porque elas são inúmeras, né, e também são nossas, pessoais. Você também citou uma coisa muito importante, quando a gente tem um filho, é assim, diferente da síndrome de Down, que síndrome de Down muitos nós já podemos ali no ultrassom ver ali que a probabilidade de nascer com síndrome de Down ou de logo no nascimento. O TEA, a neurodivergência de altas habilidades já é uma coisa que você vai descobrindo, né, ao longo do tempo. Eh, então a gente não pode romantizar, né, vai passar por um momento difícil, mas ele vai passar, né. E como é que foi, assim, ali dentro do até da equipe de tratar abordar esse tema, assim, porque foi até interessante, você falou, a esposa vai embora, né, até parece que uma ligação, né, ela sai, depois ela volta compreensiva, né, Sim. ela vai como é que foi, assim, ali naquele momento abordar esse sensibilizou mais o pessoal? Com certeza. Você pode não ter um filho assim, mas você tem alguém na família, ou você tem algum conhecido. Uhum, Então, dói em cada um em algum lugar. sim. Dói ou traz uma emoção diferente, Uhum, alguma experiência. Então, assim, não tem como. uhum, Eu acho que essa história trouxe para iluminar muitos caminhos e também para emocionar, porque o que a gente faz é entretenimento, sim, mas a gente quer entregar emoção, né? A gente quer entregar romance, a gente quer entregar ação, humor. E nesse caso, entregar emoção, né? sim. Teve cenas ali muito emblemáticas dele, como comunicar a perda de um ente querido, como o Você avô. A cena final, que é a cena que eu entrego um telescópio para ele na praça, o dia foi tão bonito, vocês não têm ideia, porque aquilo é uma cidade cenográfica, ao ar livre, muito figurante, muita gente, a equipe, como eu te falei, é no mínimo 100 pessoas, devia ter mais com a quantidade de figuração, de motorista, dos carros, porque aquele trânsito ali é tudo sim. coreografado, passa uma moto, passa um carro, passa não sei o quê. E aí eu já estava de noite, e o diretor só falou no microfone, na escalação, falou, gente, queria só pedir silêncio com a cena delicada e tal. Fez-se um silêncio tão raro. E não foi feito porque foi ordenado. Foi porque aquela história já tinha cativado as pessoas. Sim. Então era a última cena daquele cenário, era a última cena daqueles personagens na novela. Tinha um respeito muito grande. Ela foi feita com cuidado, assim, como se fosse uma porcelana fina, sabe? Então aquilo me emocionou. Eu já entrei sendo emocionado com a própria atmosfera criada pela equipe e Uhum. pelo elenco de apoio e tudo. Então, acho que isso ajudou muito a que a cena imprimisse do jeito que foi pro ar, entendeu? E eu Sim. sei que emocionou muita Foi. gente pelo Brasil, recebi muito retorno disso. Não, foi e sabe que o personagem, o Rivaldo, ele tinha eu sempre falo que a simplicidade, ela tem uma sabedoria única, né. Uhum. A forma como você, o Rivaldo, cuidavam abordaram o tema, sempre, sempre focando no entregar, no amor, no carinho, que foi único. Olha, eu também eu fico quando eu vi ali, a gente percebeu que ele colocava os carrinhos enfileirados, tinha aquela, condição do barulho, né. Aquilo ali foi de uma leveza para um tema tão e para o ator, o nome dele agora esqueci O personagem chama o Cristiano, Cristiano, o ator chama Davi e Luiz. para ele interpretar uma criança com TEA, ele te deu algum retorno, assim, de um
A gente, é bom que se diga que, além dos diretores da novela, tem uma equipe de preparação, né? Então tinha a Tati, a Tatiana, que cuidava de toda a cena que o Davi Luiz estava, ela já preparava com ele antes. O Davi Luiz também tem uma mãe muito presente, a Jaís, que estava sempre com ele. É bom que se diga também que, depois de um tempo, o horário das crianças é muito respeitado na indústria audiovisual. Elas não podem trabalhar mais do que 6 horas por dia, tem que respeitar horário escolar e tudo. Então ele tinha uma agenda toda específica para ele. Mas ele era preparado e a gente ficou muito próximo, né, com esse tempo todo. Eu era muito brincalhão com ele, ele muito, muito brincalhão comigo, estava sempre aprontando comigo. Que tinha uma... E que mais? Ele conhecer essa realidade, lógico que ele deve conhecer. Não conhecia do autismo. Nada, foi tudo trabalhado com ele por essa preparadora. Não, e o que eu falo assim, que foi muito, se percebe o respeito, porque poderia ter até se criado um estereótipo mais agressivo, mais ou até brincalhão, dependendo mas criou com muito respeito, né? Foi até o posicionamento dele como ator, se vê que ele é uma pessoa, se vê que ele, apesar de ser uma criança, já é uma pessoa que assimilou com muito carinho aquilo. E eu queria também falar sobre como o assunto foi tratado com respeito. Primeiro, pelo Virgílio Silva, que tem um conhecimento de causa grande, porque tem essa questão com o sobrinho, então era uma coisa, era um assunto caro a ele. E quando isso chegou para a gente na direção, mesmo eu tendo que dizer certos textos, como eu te falei, a minha mulher está fazendo especialização, eu batia tudo com ela, eu falei, posso dizer essas coisas, está correto? Isso, eu não quero dar uma informação errada para 90 milhões de pessoas, sabe? Então, a gente foi muito cuidadoso, muito respeitoso em toda a condução da coisa, né? Porque uma coisa é você tá fazendo uma cena que é entretenimento, brincar, jogar, divertir. Outra coisa não. Aqui a gente tentar fazer isso sem ser chato também, sem ser didático demais. Como é que a gente bota isso dentro da dramaturgia, criando drama? Como você citou a cena da escola, vem a mãe brigar, aí você tem vontade de brigar também, só que você fala, não, calma, respira e acolhe. Então, como a gente vai criando essas dinâmicas para que se tenha interesse na ação e a gente possa estar dentro disso passando as informações. Não, e essa cena agora, ela veio na minha cabeça, eu estava assistindo a esposa, né, aí eu até falei para minha esposa, olha, a esposa é aquela leona, ela vai pro embate. Claro. E você dá aquela seguradinha na Juliana. Peraí. Foi sensacional. Aquela ali foi. A mãe vai pro embate, o pai já. Você viu que eu ainda botei um caquinho, que era. Ele falou: não, ele vai lá em casa, a gente faz um lanche pra ele. Ele come qualquer coisa ou ele tem alergia, alguma coisa, intolerante a alguma coisa? Aquilo era caco por quê? Só para dizer que ninguém é perfeito. Seu filho que você julga perfeito pode ser intolerância à lactose. Isso é um defeito? Isso faz dele uma pessoa doente? Não. Isso é uma condição. Ele pode ser intolerante a glúten, pode ser intolerante a... sei lá, sabe? Mas só para dizer que ele é de um jeitinho diferente. E foi, aquele momento ali foi e até falar que muitas vezes as pessoas vão pro embate por causa do cansaço, né? São negativas, e vocês ali abordam isso, são negativas, e não dá, ou se dá é pela metade. E outro caso que você abordou ali, que é uma realidade que eu tenho visto muitas mães, você deixou o filho na escola, dá um pouquinho, já liga, olha, ele desregulou, vem buscar. E isso é um problema sério. Inúmeras mulheres não conseguem, ao menos, descansar, não vou nem falar trabalhar, mas voltar para sua casa e sentar na cadeira, desligar 5 minutos para ter aquela... Porque a escola não tem o apoio que tem de ter por leito, mas isso é empatia, né? Isso a gente precisa
A partir da escola e da sociedade desse momento, a novela foi, eu acho que foi a primeira vez que se aborda o tema na televisão, assim, dessa forma. Eu não recordo, Eu, salvo tirando o engano, Mion, que é é, um sim, expoente, mas assim, dentro da dramaturgia, não. não, né. É, Tem ali o Good Doctor, né, mas ali é num outro estágio, mas é, assim, mostrando a realidade dessa formação, foi a primeira vez. sim, sim, importante. Você vê que há pouco tempo os autistas foram incluídos dentro dos grupos que têm privilégio em fila, em assentos Isso, isso, especiais. isso, isso. E eu vou te falar, eu mesmo adulto, eu vi esse eu falei, por quê? E eu, tipo, pensava assim, É, eu entendo um cadeirante, uma mulher grávida, uma sim, senhora, mas para um autista, por quê? Para mim não era claro, entendeu? sim, Então, eu acho que, sobretudo, trazer luz ao tema é, para que as pessoas. E tenham menos preconceito também, é uma coisa meio sim. tabu. Antigamente eu falava uma pessoa autista, eu ficava imaginando uma pessoa parada, olhando para a parede, assim. Que era o que a gente É, tinha de formato, né. era só o que eu tinha. E eu vou te falar, essas neurodivergências mais leves é, é, eram são comuns a vida inteira, todas as gerações, só que não se tinha consciência sobre elas. Sim. Hoje parece que tem mais gente, Porque a gente tem mais informação. porque a gente tem mais informação e vai buscar. Mas eu, com certeza, tive muitos amigos de infância que tinham, Sim, ou dentro da minha família, gente que altas habilidades em algum dá. lugar. A gente É, chamava dos gênios, esse é gênio. Não tinha sempre um colega que estava sempre à frente demais da sala? Meu irmão mais velho foi para a Olimpíada de Matemática Internacional com 17 anos, Então, passou em primeiro lugar em tudo que é. sim, E aí a gente fala assim: nossa, ele é um gênio. A gente não sim. sabia, pensava só assim: deve ter Hum. o QI Alto, alto, né? sim. Não, mas tem suas. A gente não sabe, porque nunca foi investigado. Sim, não tinha instrumentos, né, não tinha testes, não tinha É, esse olhar, essa evolução da ciência, né, não tinha esse desenvolvimento. Então eu acho que hoje a gente fala de um aumento, eh, eu até falo que outro dia a gente vai acompanhando muita coisa, né, porque as pessoas querem ter direitos, querem ter descontos. Não é isso, hoje a gente tem hoje a ciência é avançadíssima, e às vezes a pessoa tem uma dificuldade que para ela é uma libertação saber dar um nome para aquela dificuldade, seja de aprendizado, seja de socialização. Tem gente que não gosta, mas ela saber e aí ela desenvolver estratégias, né, até a Letícia Sabatella, esse tempo atrás, fez um post falando, foi mas ninguém sabe o dia a dia da pessoa, ninguém sabe como é viver eu estou trabalhando com ela todos os dias. dias. Essa série que eu estou fazendo agora é com Hã, ela é minha amiga de muitos hã, anos. Conheço a Clarinha, filha dela. sim. E ela acabou de me relatar que ela está sendo muito atacada. Tá atacada, porque é como ela. Eu acho eu acho que isso sabe o que me toca? Me desculpa até do personagem, ele trouxe isso, porque, você vê, é uma vida de uma pessoa simples, que você falou até podia ter falado: "Ah, isso é birra, isso é falta de um chinelo, no meu tempo não era assim". Total. Eu fico imaginando nós adultos, o quanto a gente passou por isso e agora tem uma oportunidade de criar uma estratégia para e se entender, se conhecer melhor, né. Eu acho isso a gente e aí entra o preconceito novamente, né. Mesmo com tudo isso, com toda a luz que é jogada hoje, a gente vê esse preconceito. "Poxa, ela não pode ter, mas é porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela é uma grande atriz, ela", mas você não sabe a Quem intimidade sabe eu não dela. convenço ela a vir aqui bater um papo Pô, contigo. seria fantástico. Ela Seria é uma grande amiga e vou falar com ela. Quem por sabe? porque a gente não sabe na intimidade dela o quanto o set de gravação podia criar um estresse nela que ela não. Não, e ela está num momento da vida que ela cuida da Clara e tá cuidando da mãe também, que a mãe já tá velhinha. Minha. Então é ela cuidando das duas Ela os gerações, das duas pontas. Ela é o centro, ela Nossa. é o tutor, como O chama disso? curatelado, o O provedor, provedor e tudo. era o tutor e o provedor. É, Ela então isso vem num momento que vai ajudar demais ela a a condicionar.
E, assim, a gente vai desenvolvendo aqui, tá? Queria te perguntar, dessa experiência do Rivaldo, do que a gente já partilhou, dessa ausência masculina, muitas vezes, que foge por N motivos. Eh, Pra você, qual a importância do pai na vida do filho ali, principalmente nesse caso do atípico? É fundamental, né? Por melhor que seja a mãe, por mais essenciais, eu vou estar aqui sempre fazendo loa a- ao papel, a tudo que as mães fazem na criação dos filhos. Aliás, se o mundo fosse mais matriarcal, o mundo estaria melhor. Eu acho que a gente precisa de muito dessa energia feminina no comando das coisas. Mas o pai tem um lugar que é só dele, que a mãe nunca vai ocupar. Ontem eu estava conversando com o Gianecchini, que foi criado por mãe e irmãs e tal. Ele falou, minha casa era muito feminina. E ele falou, eu sempre senti falta de uma. Porque Figura. essa, por mais que ele adorasse, esse universo, assim, faz falta. Isso não é substituído. Uhum. A figura do pai não é substituído. E não querendo levantar esse assunto, mas não tem nada a ver com esses cursos que estão dando agora para homem, para buscar a masculinidade, Uhum. esse movimento Red Pill que está aí, que confunde as coisas barbaramente. Um homem, eu vi um exemplo lindo de um pai que começou a fazer balé para ajudar as filhas com síndrome de Down, Eu que vi. queriam fazer balé e ele foi fazer para incentivar ela. Pô, quer exemplo maior de masculinidade, de Não dá. paternidade do que essa? Entendeu? Então, assim, não confundir. O papel do homem já está dado. O que tem que, na verdade, é baixar a guarda, deixar as mulheres ocuparem mais lugares de comando, igualdade de condições, igualdade salarial, mesmo espaço, respeito. Muitas vezes o que a mulher diz não é respeitado. Vê-se aí você vê aí imagens de presidentes e poderosos discutindo pelo mundo, os empresários. Vê lá no avião do Trump para a China, quantas mulheres tinham? Estavam lá todos os CEOs das maiores empresas do mundo, tudo homem branco, tá? Entendeu? Falta mulher, falta. E É, tem mulheres tão incríveis com a cabeça tão. eu sempre falo que às vezes a gente faz o papel do homem, né, a gente gosta tanto, super-herói, de você ter superpoderes. O superpoder do homem é ser presente, né, não é Vou te interromper. por favor. O Rivaldo e o meu personagem anterior em Beleza Fatal, uma novela da HBO, eu também era um pai desses loucos, era um pai pobre que fazia tudo pelos filhos. Tinha filho adotivo, a filha é jogada num terreno baldio, precisa de um transplante de coração, eu vou lá, sequestro o hospital atrás de um coração. Ele faz loucuras, não estou dizendo que o que ele fez é certo, ninguém deve sequestrar um hospital, nem fazer nada disso, mas tudo que ele faz é por amor. Por amor. E eu recebi do público um retorno gigantesco nesse lugar do pai presente, do pai que se importa. Exato. E isso só me levou à conclusão de como é grande o número de pais ausentes no Brasil. Isso que você falou, o pai de estar presente. Estar presente, que seria o mínimo, já é muito no Brasil. Sim, A gente é uma pátria de mãe solo, sim. sabe? Aliás, o Três Graças fala sobre isso, né? Sim, sim. Sobre 3 mães solo. A última cena ali do cria. Sabe, que esses pais que fazem, se somem e não assumem a responsabilidade. Então, esse carinho que eu recebi, na verdade, é um grande buraco no peito da população brasileira, Sim. que não tem um pai, que o pai foi embora, que o pai sumiu, ou que o pai era bronco demais, ou que, sei lá. E até o que motivou o típico pai atípico, né, foi justamente isso, da gente. E eu acho importante quem estiver nos assistindo, divide isso que o Augusto falou. Isso aqui, porque não é que o pai, separa e fica ali perto da família, dando algum apoio. Ele desaparece, ele some completamente, ele
de chegar ao ponto que a justiça não consegue nem intimar ele para dar uma pensão para a esposa. Sim. Se isso já é agressivo, e ali as Três Graças mostra muito isso, das 3 gerações, aí a última já rompe com isso, eh, não ajuda em nada, não quer o filho. Eu acho que a gente precisa, o homem precisa ter essa responsabilidade. É isso, é ser homem, é ter essa responsabilidade. Sim. Eu até entrevistei aqui o Pedro, uma pessoa fantástica, o filho dele é surdo. E ele engravidou, a menina engravidou. Só que aí ele assumiu. Ele falou assim: "Não, a gente, tudo bem, é meu, vou assumir". E ele deu essa continuidade. Hoje o filho mora com ele, a ex-namorada faleceu, e ele vem com esse exemplo. Então eu tô tendo a oportunidade de ter contato com tanta pessoa maravilhosa, que assim a gente fala: "Gente, ser homem é isso, fiz, assumo, vamos educar". Não é só fazer, o ato de fazer o filho, o ato não define nada, o define a sua posição. E a gente está falando de pessoas que desaparecem. E eu não estou aqui defendendo, Hum, por exemplo, eu no meu primeiro casamento eu separei quando meu filho tinha 7 meses. Nem por causa disso eu deixei de ser um pai presente. exato, é isso, é isso. Presente financeiramente e presente Pessoa, pessoa, na condução, levar tudo. é isso. Eu tenho um enteado que é do meu segundo casamento. Não sou mais casado com a mãe dele Uhum. e eu tenho uma relação de paternidade com ele. Ele não é meu filho sanguíneo, mas é o único que virou ator, que virou Que músico. legal. A Se gente espelhou. a gente se fala sempre. Mesmo ele não sendo meu filho de sangue, a gente tem uma relação que é de ser. E é engraçado porque o Antônio, por exemplo, virou ator e quando ele vai num ambiente de trabalho, que as pessoas sabem que ele é meu filho, Hum. e as pessoas começam a falar as coisas que eu faria. E eu acabo sendo referência mesmo longe. Porque ele fala assim, teu pai faz assim, seu pai aprende o nome das pessoas, seu pai respeita, seu pai é bem-humorado, seu pai nunca atrasa, seu pai nunca esquece o texto, seu pai... Não é de cobrar, mas falar assim, ele é muito Referência. querido por isso. É. Talvez ele trabalhe muito porque ele é competente, é bem-humorado e trata bem as pessoas. É a referência. E vira uma referência. Mesmo distante, E, sigo referência. e não é legal, tão gostoso ser referência? Nossa. Ao invés de falar assim, olha, o Tony Ramos faz assim, não, o seu pai faz assim. O seu pai é assim. Porque a gente tem às vezes essa mania de olhar para quem está muito longe e esquecer de se preocupar de ser esse exemplo, né? De ser esse exemplo de pessoa, de profissional. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Acho que é muito. Eu fico gratificado de poder trocar essa informação. E eu queria, Augusto, antes da gente terminar, te entregar o meu livro, 21 Razões para Amar, que foi escrito pela família a partir do nascimento da Maria Luísa, com síndrome de Down. Depois eu vou fazer a dedicatória, está assinadinho aqui por ela, Pela Malu. pela Malu, Maravilha. que ela que foi o grande modificador da nossa história, né? Como chama a sua outra filha? Maria Eduarda. Você tem a Maria Eduarda, tem a Maria Malu, Lu, tem mais um filho aqui não, e tem mais um filho aqui. que exatamente. Geraram mais 2 filhos Mais aqui. 2 filhos. Muito obrigado, vou levar com muito carinho. Vou ler também. Que a gente conta um pouquinho desde o do descobrimento, aí o quanto também a fé ajudou a gente no sistema de dar o apoio, Claro. o quanto é importante foi as informações e principalmente isso que a gente falou, o quanto as pessoas foram importantes, né? Se sentir acolhido pela sociedade, pela escola e nessa tentativa justamente disso de modificar isso, né? Eu acho que eu tenho certeza que a deficiência é uma superação para toda a sociedade. Quando a gente fizer essa inclusão, a gente vai chegar numa sociedade, não digo ideal, mas ela vai ser mais respeitosa com A, com B, com C, com D, com E, com F. Ela vai entender que o que a gente tem de lutar é para o bem comum, não para. Então é assim, e esse foi escrito com muito carinho. Tem ali nasce um pai, nasce uma irmã, a importância da irmã na vida dela. Sim. Nasce uma mãe, nasce um pai, aí os relatos, no finalzinho tem os relatos aí dos tios, dos primos, porque eles fazem parte dessa história, né? Claro. Então eu entrego com muito... E principal,
Esse livro é vendido lá na Adere, que é uma associação que cuida de pessoas, jovens e adultos com síndrome de Down, que depois que acabou a escola, o mundo ainda é uma realidade, ele tem um grande ato. E a Adere, há 50 anos, faz esse trabalho de profissionalização, de preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Tem lá um trabalho muito sério, então toda a renda pelas compras do site da adere.org.br vai todo para ajudar esse trabalho. Importantíssimo. Qualquer ajuda mínima que seja, sempre muito bem-vinda. Minha única tia que não casou, mas se casou com a causa social. A gente cuida de 2 creches para 160 crianças numa favela lá no Rio. Meus pais estão nessa luta a vida inteira, o dinheiro nunca é suficiente, Nunca. o dinheiro da prefeitura não cobre 30%, e tem que venda de uniforme, venda de rifa, e consegue ONG lá fora, e adota umas crianças, e adota assim no sentido de pagar o custo. É sempre uma luta, mas é tão gratificante. Eu geralmente não falo isso, porque parece que a gente está falando isso para se Não. vangloriar, não, mas não, para dizer que, assim, às vezes você fala assim, eu tenho que ajudar as crianças na África. Não, às vezes na sua esquina tem uma família precisando. E geralmente é nos bairros mais pobres que as pessoas são mais solidárias, sabe? Onde come 3, come 4, você vai no interior, as pessoas são mais solidárias. Esse espírito a gente não pode perder de vista. Uma sociedade é amalgamada, é estruturada pela solidariedade. Sem ela a gente não tem como ir. E até aproveitando, deixando essa mensagem, existem inúmeras associações importantíssimas. Às vezes a gente foca só nas grandes, né? Mas tem como a Adere, como outras, como a TEA 21 e outras tantas espalhadas que precisam de ajuda, porque cuidam lá na base, Uhum. lá onde ninguém vai chegar, né? Onde a Sim. grande não vai chegar, onde o poder público não vai, elas estão lá trabalhando, entregando coisas belíssimas. Até o dia que tiver um tempinho, se Sim. quiser, a gente vai lá visitar a Adere com os jovens, fazendo os trabalhos manuais, enfim, para eles é de um encanto que a gente sai sempre falando, não sai aliviado, eu saio sempre com uma responsabilidade. O que que eu posso fazer mais, né? Que tem Sim. gente que: eu se sentiu aliviado porque em casa tá tudo", não, a gente sai de lá com uma responsabilidade. O que que eu posso entregar mais? Eu lembrei de uma história que eu queria contar aqui, só para falar um pouco dessa coisa da inclusão na sociedade. Um amigo meu da faculdade tinha voltado de Paris e falou: "Nossa, como tem cego em Paris. Eu ando pelas ruas de Paris e toda hora tem cego, tem um cego, tem um cego". Aí fiquei pensando, será que foi por causa da guerra? Será porque, né, tem Uhum. muitas sequelas, muito. Ele falou: "Não, é porque a cidade é preparada para os cegos. A cidade tem aquelas coisas na calçada que indicam o Ah, caminho, o sinal de trânsito faz estradas barulhinho, sonoras. as calçadas são largas e planas, tem rampa, ou seja, a cidade é acolhedora para os cegos, como é acolhedora para os cadeirantes, como é acolhedora para. Então, assim, a gente, como sociedade e cidade, até Uhum. urbanisticamente falando, a gente precisa ser acolhedor, Sim, para todas as pessoas com algum grau de deficiência. sim. Então isso diz muito sobre que sociedade a gente quer ser, aquela que integra, que acolhe, que inclui, ou aquela que segrega, que esconde, né? E isso começa muito individualmente, né? Se a gente dentro de casa ou individualmente é acolhedor, a gente é aquela frase, agora me falta o autor, a mudança que a gente quer no mundo tem de começar pela gente, né? Claro, Essa disponibilidade, essa vontade de ser melhor, de incluir, de amar, né? E você falou isso algumas vezes e tudo isso, né, gera em torno do amor que a gente quer entregar para o próximo, né? E a gente infelizmente vai caminhando aqui para o final, e eu queria assim, perguntar, o que que a gente podia ter falado de mensagem para as famílias que a gente de repente passou, ou uma mensagem que você queira deixar para os pais, para as famílias, para as pessoas em relação à deficiência como um todo,
como a gente pode eh, melhorar ou dar a importância devida para isso. Mais uma vez, Guilherme, eu vou te chamar de Antônio, que eu vi que você é Antônio. É, É o nome do meu pai, do pai, meu irmão e irmão, do meu enteado. Antônio está muito presente na minha minha vida. vida. E Antônio, que mensagem que eu posso dar? Mais uma vez, eu acho que não quero romantizar, é duro, é, é muita abdicação, é muito sacrifício, mas quando se faz de verdade, quando se faz com amor, é, não tem como não ser mais gratificante. Então, é isso. Tem que abrir esse espacinho no coração. É, eu recebo, eu tenho na minha rede social tem muita gente falando e tal, e muita gente doída, assim, muita gente Machucado. castigada, machucada. Eu não quero aqui passar pano, Uhum. não quero dizer que é uma maravilha, longe disso. Mas falando em Deus, se Deus botou isso no seu caminho, não encare como um obstáculo, encare como uma oportunidade, sabe, de crescimento, de entrega, porque eu acho que tudo aquilo que a gente entrega para o mundo volta para a gente. Se você entrega raiva, desespero, vai voltar isso para você. Se você entrega respeito, solidariedade, amor, carinho, o mundo vai te dar isso de volta também. Isso é uma lei física, a lei do retorno, né, do eterno retorno. Não tem como, não dá para escapar disso. Então, assim, é duro, mas levanta a cabeça, a gente está aqui, procure apoio do outro, temos iguais, temos muitas associações, Ações. ajuda quando a gente divide a dor também, quando a gente conversa sobre, não se isole, sabe, não se esconda, estamos aqui. É isso. Obrigado, Augusto. Obrigado por aceitar esse convite. Eu falei, estava falando porque estava nervoso, porque a gente às vezes cria-se, mas pela sua uma gratidão pelo seu exemplo na vida real, na vida artística, na sua interpretação e como foi importante esse trabalho para todos nós, né, acho que para a sociedade e que a gente como sociedade aproveite isso como um fator de mudança do nosso olhar e principalmente do nosso agir. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui, poder falar com mais espaço, com mais profundidade sobre esse tema que a gente abordou na novela, que foi um tema que alcançou tanta gente, né? Que reverberou tanto. E estamos junto, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado, Johnny, que está cuidando aqui das nossas imagens, dos nossos microfones e da edição aí que vai levar esse trabalho com a qualidade que merece para vocês. Obrigado, gente. E fica aqui, compartilhe essa mensagem para que ela chegue a quem precisa realmente. Por isso, curta, compartilhe com aquela pessoa e com a sociedade para chegar para mais pessoas e fazer a diferença. Obrigado e fiquem com Deus.